Vamos abrir a Bíblia, Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Nós estamos nesse mês de junho, na campanha Quebrando as Maldições. E esse texto que nós vamos ler, Mateus 16, 18, é um texto que nós até falamos muito, né? Sempre você ouve essa frase na igreja. É onde Jesus estava com os discípulos e Jesus faz uma pergunta: quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? E os discípulos respondem, e aí Jesus pergunta: e vocês? Aí Pedro entra respondendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele dizendo, no versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui é a primeira menção a respeito da igreja na Bíblia. Até Mateus 16, 18, você não vai encontrar a palavra igreja na Bíblia. O primeiro lugar que a palavra igreja aparece é aqui. E aparece com Jesus dizendo: eu edificarei a minha igreja. Fala comigo, a igreja é de Jesus. Amém ou não? A igreja pertence a Ele. É Ele quem edifica a igreja. E em seguida ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo? Que as portas do inferno podem prevalecer contra o indivíduo. Sozinhos, muitas vezes nós não temos força para enfrentar as batalhas, para enfrentar as adversidades da nossa vida. Mas quando nós fazemos parte da igreja de Jesus, quando nós estamos na casa de Deus, nós recebemos força, nós não estamos sozinhos, estamos juntos com a igreja, há poder na oração da igreja. A Bíblia diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, tudo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Ou seja, o inimigo não consegue vencer você quando você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Por isso nós entendemos, porque hoje existe uma corrente muito forte para desconstruir a igreja, para denegrir a imagem da igreja. Por quê? Porque o inimigo sabe que enquanto as pessoas estiverem na igreja, elas estão protegidas, elas estão guardadas. Fala com a pessoa que está do seu lado: a igreja é uma fortaleza na sua vida. Agora, quando você sai da fortaleza, você se torna uma presa fácil para o inimigo. Quando você sai da fortaleza, o inimigo consegue tocar a tua vida, ele consegue te paralisar, ele consegue te destruir. Por isso há uma corrente para desconstruir a igreja, para dizer: a igreja tem falhas, a igreja tem erros, você não precisa da igreja, né? Você pode orar sozinho em casa, fechar a porta do seu quarto e Deus vai te ouvir. Deixa eu te falar uma coisa: Deus te ouve quando você ora sozinho em casa. Graças a Deus por isso, amém? Porque Ele te ama. Mas tem batalhas na sua vida que essa oração, ela não é completa, ela não te dá tudo que você precisa para vencer. Tem batalhas na sua vida que você vai precisar da força da igreja junto com você. Até porque tem momentos que nós não conseguimos nem orar. A própria palavra de Deus diz isso, que no nosso momento de fraqueza, nós não sabemos orar como convém. Mas quando eu faço parte da igreja, a igreja ela me ajuda em oração, em fé. Os irmãos orando junto, eu venho aqui no culto, recebo uma palavra, recebo força, adoro ao Senhor e eu sou fortalecido. Então essa corrente, ela tenta desconstruir. E ela muitas vezes é baseada em fatos reais, em coisas que realmente acontecem. Agora escute, Jesus também nos alertou em relação a isso.
Jesus deixou claro, é certo que virão os escândalos, é inevitável, né? É a palavra que Jesus usa. É inevitável que venham os escândalos. Jesus deixou claro isso, é inevitável. Agora, para pensar, os escândalos acontecem numa fatia muito pequena. Se nós pegarmos 100% das igrejas, onde tem escândalos? Uma pequena parte. Mas a mídia, o mundo, né, o inimigo, ele tenta desconstruir o todo por causa do erro de alguns. E outra coisa importante nós entendermos, Jesus deixou claro, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles pelo meio dos quais os escândalos vierem. Jesus nunca condenou a igreja por causa dos escândalos, Jesus condena o indivíduo. Quantas vezes eu já vi escândalo por meio de um indivíduo daquela igreja, e Deus remove o indivíduo e a igreja continua sendo abençoada. Deus coloca um outro líder, um outro pastor, e aquela igreja continua caminhando. Quando eu não era convertido, ou no início da minha conversão, quando eu era imaturo, eu tinha uma pergunta. Eu falava assim, Senhor, por que as pessoas estão nessa igreja, que o pastor às vezes foi pego em adultério, né? que o pastor estava manipulando a igreja, usando a igreja para se enriquecer, e eu me perguntava, por que as pessoas estão nessa igreja? Por que tem gente nessa igreja? Até o dia que eu entendi, que a igreja não depende do indivíduo, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Por mais que o indivíduo fale, se o povo que está naquela igreja tiver fé, estiver seguindo a palavra, aquele povo vai ser abençoado por Deus, e Deus vai fazer o que eu falei, Ele remove o indivíduo, e ele continua, a igreja continua intocada, vencendo, tendo vitória contra o inimigo, em nome de Jesus. Então, nós precisamos ter esse cuidado, e precisamos entender a força da igreja. Por que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? E isso é muito bem explicado pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Abre lá comigo, Efésios capítulo 1. Efésios, nós vamos começar no capítulo 1, versículo 15 em diante. Aqui nós entendemos por que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Paulo começa dizendo, Efésios capítulo 1, versículo 15 em diante. Ele diz, por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Então Paulo começa a falar com aquela igreja, eu tenho visto a fé que vocês têm no Senhor Jesus. Quantos aqui têm fé no Senhor Jesus? Quantos creem em Jesus? Amém? Aí ele diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo diz, eu estou orando por vocês. E qual é a oração de Paulo? Ele diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Então Paulo, ele está olhando para aquela igreja, ele vê a fé daquela igreja, e ele começa a orar por aquela igreja. E qual que é a oração dele? Para que Deus dê àquela igreja espírito de sabedoria e de revelação. Revelação de quê? Vamos continuar lendo. Iluminando, revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo diz, eu estou orando por vocês, para que vocês tenham revelação, entendimento. Entendimento de quê? Aí ele dá uma lista de coisas. E o último item dessa lista é que aquela igreja tenha
a revelação da suprema grandeza do poder de Deus e da eficácia do poder de Deus. Quantos creem que o poder de Deus é grande e o poder de Deus é eficaz? Amém? Então, Paulo, o que ele está preocupado? Ele está preocupado com que aquela igreja tenha o entendimento do poder de Deus. Ele quer que aquela igreja saiba qual que é o poder que existe de Deus na vida deles. E você precisa entender o tamanho, a grandeza do poder de Deus e a eficácia do poder de Deus para a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus, para cada batalha da sua vida, para cada adversidade, para cada sonho, para cada situação que você tem enfrentado, tem poder de Deus para te dar vitória, em nome de Jesus. Amém? Então Paulo ora por isso. Aí ele diz, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então Paulo está dizendo, igreja, vocês precisam entender o poder de Deus, a eficácia do poder de Deus, e para entender isso, você precisa olhar para Cristo. Por quê? Porque Deus fez, ou Deus exerceu em Cristo todo o seu poder. Como? Ressuscitando ele dentre os mortos e o fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, toda potestade, todo domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, Paulo está dizendo, Jesus tem toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada a Jesus. E ele mesmo disse isso, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele fala, portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder. Por quê? Porque ele veio na terra, ele veio como homem. A Bíblia diz que ele não usou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, vindo na forma de homem, e sendo homem, ele se humilhou, ele passou necessidade, ele foi tentado, ele sofreu fome, frio, como eu e você, mas ele passou na terra sem pecado, e ele enfrentou a morte na cruz, por amor a mim, por amor a você. A Bíblia diz que no Getsêmani, ele suou gota de sangue, dizendo, Pai, se possível passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. E ele enfrentou a cruz, ele morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou o terceiro dia, e hoje ele está vivo, hoje ele está à destra do Pai, e ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus, ele detém toda a autoridade. Bispo, ele não tinha antes. Não tinha. Jesus não tinha toda a autoridade no céu e na terra. Ele tinha toda a autoridade no céu. Vou te explicar. Primeiro, Jesus, ele é desde o princípio. João começa o evangelho de João dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está desde o princípio, mas tem um salmo que diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu para o homem. E o homem, depois que ele recebeu a autoridade de Deus sobre a terra, o que ele fez? Ele pecou, ele desobedeceu a Deus, ele entregou a autoridade da terra nas mãos da serpente, nas mãos do diabo. Tanto é que quando Jesus é tentado no monte da tentação, Satanás chega para Jesus e diz, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. E Jesus não se levanta naquele momento e diz, você não pode me dar todos os reinos da terra porque você não tem autoridade na terra. É essa a resposta de Jesus? Não.
Jesus responde: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Está escrito, né? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás cultos. Eu não vou me prostrar diante de você. E tem mais, você vai perder a autoridade de todo jeito, porque eu vou morrer na cruz, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, e eu vou tomar da sua mão as chaves que te dão essa autoridade. E eu vou pegar essa chave e vou fazer, sabe o quê? Eu vou entregar para a igreja. Então Jesus, a partir do momento que Ele veio na terra como homem, Ele passou sem pecado, Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou, e hoje Ele está à destra do Pai, Ele recebeu toda a autoridade. Toda a autoridade pertence a Ele. Aí, olha o que diz o versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Ou seja, todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E diante dele todo principado, potestade, toda a força do mal tem que se curvar diante do nome de Jesus. Agora olha a próxima frase. Meu Deus, a Bíblia diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? O deu a quem? A quem? O deu à igreja. Ou seja, Jesus pegou toda a autoridade que está sobre Ele, e Ele entregou essa autoridade nas mãos de quem? Da igreja. Toda essa autoridade que eu acabei de falar com vocês aqui agora, que está nas mãos de Jesus, Ele está lá à destra do Pai, Ele pegou essa autoridade e deu para quem? Para a igreja. E olha o que a Bíblia diz: e para ser, por que Ele deu para a igreja? Para poder ser o cabeça sobre todas as coisas. Ou seja, sem a igreja, Jesus não seria o cabeça sobre todas as coisas. Sem a igreja, ia ficar faltando algo. E é muito fácil entender isso.